Obrigada! Semic, não queres ir com o Luís? Obrigada. Olha, não sei. Ok, não feches por causa do gato, que ele vai querer sair. Obrigada. Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro O que é a Bíblia, que é um livro do padre Joaquim Carreira das Neves, é de 2008 e é da editora Casa das Letras, ou pelo menos a primeira edição foi através da Casa das Letras. Para começar, estou de robe, sim, é um facto, isto foi um robe que eu recebi agora no Natal, ele é super quentinho, já é de noite, é tarde, nós chegámos a casa há uns 5 ou 10 minutos e eu decidi que para gravar este vídeo tinha que ser com o robe. Eu já tinha gravado uma versão primeiro à tarde, mas disperso-me muito e achei que não... Estava a fazer um desserviço ao livro também. E então pensei, bom, eu a esta hora que são... é quase meia-noite, são 10 para a meia-noite, se calhar é a altura ideal porque já estou um bocado cansada e é menos provável que comece a dispersar e a refletir e a perder-me. Mas não sei, não é? Isto nunca se sabe. Isto tudo começou com este livro. Eu comprei este livro que é Ler a Bíblia no século XXI, é do padre Carreira das Neves também, e estava para aí, não sei, estava muito no início, para aí aqui nesta parte, ele até tem um marcadorzito já, tem aqui um papelito com alguns apontamentos, e comecei a perceber que não estava a entender muitas das coisas que estavam neste livro, sobretudo porque o meu entendimento da Bíblia é muito escasso, em termos de quantos livros é que existem na Bíblia, quais é que pertencem ao Antigo Testamento, quais é que pertencem ao Novo Testamento, do que é que trata cada um assim de uma maneira geral, porque eu ainda não li a Bíblia, isso é um outro projeto que eu tenho, que é ler a Bíblia de fio a pavio, começando no Antigo Testamento. Olha, se calhar pode ser daquelas resoluções de ano novo. Mas pronto, mas é algo que eu quero fazer, portanto eu vou lendo, eu todos os dias leio qualquer coisa, porque tenho aquelas aplicações, o Passo a Rezar, o Click to Pray, tenho também, como é que se chama a outra aplicação? Não sei se é Bíblia com Todos. Não, ele chama-se só Bíblia Sagrada, mas dá para descarregar a Bíblia para o telemóvel e consultar no telemóvel, mesmo não tendo rede, eles fazem uma sugestão de versículo do dia e eu vou intercalando, e também tenho o Evangelho Diário que comprei na livraria da Apostolado da Oração. Pronto, e vou usando estes recursos e tal, mas ler de fio a pavio ainda não li. Então esse é um projeto que eu tenho muito interesse na Bíblia. Bom, e então é isso, apercebi-me, a dada altura que não estava a perceber e a captar muitas das coisas que estão aqui escritas, e fui pesquisar, ver se havia assim algum livro que me ensinasse do que é que trata a Bíblia, o que é a Bíblia. Pronto, basicamente é isso, e encontrei este livro com este nome tão adequado e que ia logo de encontro àquilo que eu queria, que por acaso é do mesmo autor, do padre Joaquim Carreira das Neves, que já faleceu. Ele não foi há muito tempo, eu infelizmente ouvi falar dele precisamente na altura em que ele faleceu. Tenho a ideia que eles andaram a passar umas entrevistas com ele era assim um padre muito para a frentex, e era um teólogo e era um biblista, portanto tinha essa parte mais científica e técnica do lado dele, parte da investigação. E as conversas que eu vi depois também no YouTube, porque depois pesquisei e fui em busca de mais conversas, e fiquei muito interessada no ponto de vista dele, tanto em relação à Igreja como em relação à religião cristã, e neste caso católica. Ele era um padre franciscano, se não me engano. Exato. Muito de encontro às ideias do padre Anselmo Borges, do Frei Bento Domingues, pronto. Que são outros padres que também são escritores. Eu agora não tenho bem a certeza, eu comprei uns livros agora há pouco tempo.
Penso que a área do Padre Anselmo Borges é mais a filosofia. Do Frei Bento Domingos agora não tenho a certeza, mas enfim. E então, pronto, fui em busca desse livro. Já não havia a edição física. Procurei também alfarrabistas, na própria editora, na Pastoral da Cultura também havia um e-mail. O Semic está aqui feito maluco. Nós, como chegámos há pouco tempo, quando é assim fica sempre um bocadinho chanfrado. Mas não consegui arranjar o livro em lado nenhum, um site de coisas ou LX, pronto. Então comprei a versão e-book, que é uma coisa que eu não gosto. Eu prefiro 1000 vezes o livro físico. Mas pronto, teve que ser. E entretanto comecei a ler. E durante a leitura, volta e meia, ia procurando o livro e acho que vou continuar a fazer isso porque eu gostava mesmo de ter esta edição impressa. Mas até lá fico com a versão digital. Enfim, e então para me preparar para ler este livro, comecei por fotocopiar... Oi, saltou aqui o marcador. Logo no início ele tem as siglas dos vários livros da Bíblia. E então eu comecei por fotocopiar e cortar para me acompanharem, para as siglas me acompanharem nas leituras deste livro, agora, que foi o que eu li, mas como eu quero continuar a ler sobre a Bíblia, então isto é para me ajudar nessa senda. E depois construí este glossário. Eu já para o livro de José Tolentino Mendonça, Leitura Infinita, eu fiz uma apreciação desse livro também. Eu já tinha construído um glossário, mas era uma série de folhas agrafadas. E então o que eu fiz foi passar esses termos para este caderno, fiz assim as divisões com as letras A, B, C, D, não é? Letras do alfabeto, e fui acrescentando estas palavras que foram surgindo neste livro também. E a ideia é essa, o Domingo está aqui muito divertido. Consoante eu for continuando a ler sobre o tema, ter aqui já um dicionário que me ajuda, vamos lá, um glossário neste caso, que me ajuda. Porque a verdade é que existem muitos termos teológicos, muito específicos da teologia e do estudo das religiões, e então eu senti que era mesmo necessário construir um glossário específico para isto, para continuar nesta pequena aventura. E entretanto, os apontamentos do livro fui tirando para este livrozito, para este cadernito, desculpem, aqui, e fui apontando então as ideias principais. Vou só começar por ler, aqui atrás deste livro está uma mini biografia do Padre Joaquim Carreira das Neves. Quando este livro saiu, ele ainda era vivo, daí já vão perceber porque é que eu digo isto. Joaquim Carreira das Neves é padre franciscano, teólogo e biblista. Foi ordenado sacerdote em 1958. Frequentou a Universidade Antonianum de Roma, o Instituto Pontifício Bíblico de Roma e o Instituto Bíblico da Flagelação de Jerusalém. Defendeu a tese de doutoramento sobre a teologia na tradução grega dos 70, no livro de Isaías, na Universidade de Salamanca, em 1967. É professor jubilado da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa desde 2005. É membro da Academia das Ciências e autor de vários livros. A Presença publicou as obras São Paulo, 2000 anos depois, As Grandes Figuras da Bíblia, Deus Existe, Uma Viagem pelas Religiões, Lutero, Palavra e Fé e Saudades de Deus. E então, este livro, eu vou-vos dizer como é que ele está dividido, porque, pronto, consoante eu apontei aqui neste cadernito. Portanto, começa por ter um prefácio e uma introdução ao texto, cânon, tradição, inspiração, revelação. Oi! E já fala aqui um pouco dos livros apócrifos, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que são chamados os apócrifos do Novo Testamento gnósticos e não gnósticos. Aqui, gnósticos, gnosticismo, conjunto de movimentos religiosos dos primeiros séculos do cristianismo, considerados heréticos que combinam o misticismo, o sincretismo religioso e correntes filosóficas. Pronto, já agora ficam a saber. E depois começa a parte 1, Antigo Testamento, livro do Gênesis, e depois
fala um pouco sobre cada um desses livros. Eu acho que está um bocado claro. O Luís esteve-me aqui a compor isto para não ficar escuríssimo e acho que neste momento até está claro demais, mas pronto, está ótimo, está ótimo. Livro do Êxodo, Levítico, Livro dos Números, Deuteronômio, livros históricos, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, os profetas, Amós, Isaías, Introdução e Vocação, profetas e Messianismo, Job, Cântico dos Cantos, Salmos e Sapienciais, e depois dentro dos Sapienciais fala sobretudo dos Provérbios, Eclesiastes, Siracides ou Ben Sirá, Sabedoria. E depois tem a segunda parte que já é o Novo Testamento, Jesus Cristo, os Evangelhos, e depois fala de Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos, Mateus, João. Depois o Jesus histórico. Depois Paulo de Tarso e as cartas de Paulo. Primeira carta aos Tessalonicenses, cartas aos Coríntios, aos Filipenses, a Filemón, aos Gálatas, aos Romanos. Depois as cartas pseudo-paulinas, carta aos Colossenses, aos Efésios, aos Tessalonicenses, cartas a Timóteo e Tito, carta aos Hebreus, e depois outras cartas. Carta de Tiago, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, carta de Judas, primeira carta de João, a segunda e terceira carta de João, que ele aqui juntou no mesmo capítulo, e por último o Apocalipse. Pronto, e eu depois aqui até tirei uns apontamentos para vos falar agora, para tentar não me dispersar muito, e por isso é provável que eu olhe muito para baixo. Eu vou começar por ler uma citação que está aqui neste livro, que diz: o cristianismo é, entre todas as religiões, a maior numericamente e a que mais marcou a humanidade nestes 2000 anos. Não se compreende o Ocidente sem o cristianismo. Isto para dizer que este livro poderá interessar também a não crentes, porque ou quem quer que seja que se interesse por história terá interesse neste livro, porque fala muito sobre a época em que foi escrito e é sobre uma religião que moldou a sociedade em que nós vivemos agora, aqui no Ocidente. Portanto, acho que é útil também para isso, para nos conhecermos melhor como sociedade e a forma como evoluímos. Vamos lá. Eu achei este livro difícil de ler. Tem muitos termos técnicos, específicos da teologia, portanto eu tinha que parar muitas vezes para ir ao dicionário. Penso que estará escrito para alguém que já tem mais conhecimentos acerca da Bíblia, porque vai a fundo em alguns dos assuntos abordados e em relação a alguns dos livros. Portanto, eu penso que está dirigido a um público mais cultivado nesta temática. E tive alguma dificuldade em partes do livro e em partes dos capítulos do livro. Tem bastantes gralhas, é um livro que tem bastantes gralhas, não sei bem o que é que se passou na tradução para... Na tradução, quer dizer, não é na tradução, é na passagem para e-book, e estou a partir do princípio que a versão impressa está melhor, mas não faço ideia também, não é? Mas pronto, foi uma coisa que eu notei e que acho que vocês devem ter em consideração quando comprarem. No entanto, acho que dá para, a dada altura, ignorar, porque há erros que se repetem. E pronto, e uma pessoa já sabe o que é que eles querem dizer com isto e qual é a palavra que deveria estar aqui escrita. Enfim, eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, Caim é um nome que é muito repetido neste livro e está escrito C-A-I-R-N, sendo que R-N parece quase um M, mas não é. E pronto, não percebo bem o que é que se passou, mas depois, sabendo isto, sabendo de quem é que ele está a falar, uma pessoa, enfim, abstrai-se disso e dá para ler o livro. Enfim, em relação à parte de ser um livro que vai mais ao pormenor, que é bastante aprofundado, que é para alguém ou para um público mais cultivado ou mais académico, não é? Que está habituado a este tipo de linguagem e de abordagem do tema, apesar disso, eu sinto que consegui retirar aquilo que eu queria, que é uma noção básica de como é que a Bíblia é composta
e do que é que cada livro trata. E quem eram os autores, se sabe quem eram os autores, a altura em que foi escrito, mais ou menos. Portanto, eu consegui retirar imensa coisa. Quando ele começava a aprofundar, e eu já tinha retirado aquilo que me interessava, continuava atenta a ler, porque às vezes podia encontrar alguma coisa que me interessasse na mesma, mas não com aquela preocupação de apreender tudo. Portanto, o meu objetivo era retirar aquilo que me interessava, que era o mais básico, ok? E porque houve passagens que foram para mim muito complicadas de perceber, mas devo dizer, consegui tirar aquilo que eu queria, eu consegui retirar, ok? E construí este manual e é algo que eu sinto que posso consultar em qualquer altura. Se tiver alguma dúvida sobre algum dos livros da Bíblia, venho cá consultar. Então, nesse sentido, foi muito, muito útil. Eu gostei muito de ler este livro e acabou por servir os propósitos que eu queria. Eu demorei quase 10 meses a ler este livro. Eu interrompi muitas vezes, por vários motivos, trabalhos que se meteram no meio. Depois também, como isto não é a minha vida, eu tento ler meia hora por dia, dedicar meia hora por dia a este tipo de leituras. O meu projeto agora para a frente é dedicar 1 hora, mas meia hora para uma coisa, meia hora para outra, para continuar os meus estudos nesta área. É uma área que me está a interessar muito explorar. E então tenho aqui a data de quando comecei os apontamentos, que foi a 7 de março. Aqui a dada altura deixei de pôr datas, porque acho que tinha um bocado de vergonha, mas pus a data de quando terminei, que foi hoje, dia 30 de dezembro. Portanto, comecei no dia 7 de março deste ano. E então, enfim, demorei mesmo muito, muito tempo a ler. Mas lá está, é porque houve muita coisa que foi passando à frente, eu fui interrompendo, lá está, porque essas coisas passaram à frente também. Eu digo sempre isto, eu acho que é preferível não haver hiatos tão grandes ou ter uma rotina muito mais frequente de leitura, não tão fragmentada, mas pronto, enfim, foi o que eu consegui fazer e está feito, está lido, finalmente. E agora o próximo, o que é que foi? Mas bem, já interrompeste. Podes. E agora o próximo que eu vou ler então é este, porque eu parei de ler este para ler o que é a Bíblia, não é? Portanto será este. E também quero ler sobre a Grécia Antiga e a Roma Antiga, já tenho aí os livros há algum tempo, e então quero ver se consigo conjugar as duas coisas. E à noite e noutras alturas meto a ficção, que neste caso, neste momento, está a ser um livro policial. Enfim. Então é assim que eu me quero ver, que eu quero ver se me consigo organizar. Vamos ver como é que corre. E depois, aqui já voltando ao livro, tive muitas coisas interessantes que eu fui aprendendo. Uma delas é a diferença entre Deus apofático e Deus catafático. Isto eram expressões que eu não conhecia, palavras que eu não conhecia. Então, o Deus apofático é o Deus intangível e indizível, e o Deus catafático é um Deus de leis, dogmas, orientando para formas de agir e nós sermos feitos à sua imagem. Pronto. Estes foram os apontamentos rápidos que eu fiz aqui e descobri que eu sou mais... estou mais ligada a um Deus apofático, portanto, que é intangível, que é indizível. Eu acho que nós não conseguimos abarcar a totalidade do que é Deus, tentamos, da nossa forma imperfeita, fazê-lo, mas que não o conseguimos alcançar. Depois ele faz também, Joaquim Carreira das Neves, várias relações com a atualidade. Há uma frase a dada altura que ele escreve que é: as culturas clássicas impunham interditos e sacrifícios para resolver as rivalidades miméticas, portanto, dentro da sociedade ou dentro da comunidade, enquanto a cultura moderna procura, pelo contrato social, o mesmo resultado. Portanto, ele aqui está a comparar aquilo para que se usava a religião, numa determinada altura, como forma de controle, vamos lá, da sociedade ou da organização da sociedade, e que nós agora, vivendo numa sociedade laica, não temos isso, mas temos outras regras, outras leis, não
que servem um pouco o mesmo propósito. Depois também fala sobre o perigo do fundamentalismo e a sua ligação com a guerra. E então pode-se ler: a sacralização da conquista tem sido causa de guerras infindáveis. Os crentes judeus e cristãos não podem basear a conquista como vontade de Deus em arrasar 7 pequenas nações pagãs para lá colocar o seu povo eleito. Foi este fundamentalismo que desencadeou um movimento jurídico sagrado, aqui está entre aspas sagrado, a favor da destruição dos pagãos incas, astecas, maias e de todas as guerras religiosas entre os possuidores da verdade sagrada de Deus contra os hereges e dissidentes. Este também é um tema recorrente neste livro, a ideia de levar a palavra da Bíblia à letra, portanto, levar de forma literal e dessa maneira assumi-la como uma verdade e tentar impô-la às pessoas, portanto, seja um povo, seja uma comunidade, enfim, seja quem for. Eu sou contra isso, pronto, dá para perceber que o Padre Joaquim Carreira das Neves também é contra isso, obviamente. Acho que é uma coisa que agora está muito associada, ou que nós temos logo tendência para associar a estes extremistas islâmicos que usam a religião islâmica como justificação para cometer toda a casta de atrocidades, mas que depois não têm ligação ou são rejeitados por comunidades religiosas islâmicas, pronto, que não se revêem nesse tipo de atitude, vamos lá. Da mesma forma que lá está, ele fala aqui dos incas, dos maias, portanto, o cristianismo também provocou muitas mortes. O cristianismo, a forma como foi sendo interpretado e como foi sendo usado como justificação para praticar estes atos. E eu acho que esse é o grande perigo das religiões e provavelmente é por isso que as pessoas também fogem da religião. Outro tema que também é muito recorrente no livro tem a ver com a autoria dos livros da Bíblia, com a altura em que foram escritos e não há certezas de praticamente nenhum. Penso que há o livro de Ben Sira, Siracides, que é o único que está datado e assinado. De resto, não é certo não é certa a autoria de muitos dos escritos. Penso que algumas cartas de São Paulo também é quase certo que foram escritas por ele, efetivamente, mas não, certezas há muito poucas. Então, se nós temos um conjunto de livros bíblicos que nós não sabemos bem quem é que escreveu, nem sabemos bem em que época foi escrito ou em que anos específicos, sabemos mais ou menos a época, mas não sabemos os anos. E ele aqui fala também que muitos desses livros foram escritos com um propósito específico de ajudar determinadas comunidades que estavam a passar por grandes dificuldades, por guerras, por, enfim, grandes tensões, muitas delas religiosas também. Ou seja, foram escritos para servir a esse propósito muito específico. E depois há outra questão também, que são as traduções. Portanto, a Bíblia começou por ser traduzida do hebraico para o grego pelos 70, e quando se diz assim o Septuaginta, não é? Foram 72 tradutores que traduziram para o grego, e depois do grego foram traduzidos para outras línguas, e penso que a nossa tradução portuguesa não é diretamente do grego. Acho que agora existe, fruto do trabalho árduo de Frederico Lourenço. Acho que é a primeira tradução diretamente do grego para português, se não estou em erro. E quando a primeira tradução foi feita do hebraico para o grego, há palavras que poderiam ter uma significação e o tradutor interpreta e escolhe aquilo que faz mais sentido para ele. Portanto, logo aqui há uma interpretação. E então, isto tudo para dizer que, para mim, a palavra de Deus é sagrada, mas a tradução da palavra de Deus para a nossa linguagem humana é imperfeita. E quem a traduziu e quem a passou para o papel já fez a sua própria interpretação, que é falível. Então, levar estas palavras à letra, literalmente, para mim, não faz muito sentido. Acho que, para além de dar aso a fundamentalismos e a repressões e a comportamentos violentos
por causa disso, não é? De tentar impor essa verdade. Também não acho muito lógico que seja feito, por causa desta questão, não é? Desta quantidade de traduções e interpretações. Para mim, a Bíblia é um conjunto de histórias, metáforas. Eu acho que algumas das histórias, para mim, aconteceram, mas a forma como são relatadas já acho mais suspeita também. E acho que às vezes pode ser para provocar mais, ter mais drama, ser mais dramático, chegar mais rapidamente às pessoas. Não estou a dizer que não aconteceu, mas se calhar não foi bem assim. Mas eu acho que a Bíblia serve também como orientação, como uma forma de recentrarmos também as nossas energias e os nossos pensamentos e focarmos, se calhar, naquilo que é essencial. Mas que não deve ser levado literalmente, deve ser interpretado também aos olhos de hoje. E não servirá para adaptar costumes, por exemplo, porque estamos a falar de costumes de há mais de 2000 anos, portanto não me parece sensato tentar trazer para agora comportamentos e costumes que já estão em desuso, não é? E aqui falo de muita coisa, mas falo também, por exemplo, do papel da mulher, ok? Então, nesse sentido é isso. Os fundamentalismos para mim não fazem muito sentido. Depois, a dada altura, o Padre Joaquim Carreira das Neves fala da relação entre ciência e religião. Eu sei que uma vez vi um debate cá em Viseu que era ciência versus religião, e era entre o Frei Bento Domingues e aquele, eu acho que ele é físico, ele é muito conhecido, mas eu não me estou a lembrar do nome dele. Foi uma conversa, foi super pacífica, porque o Frei começou logo por dizer que a ciência, que a Bíblia não é um tratado científico, portanto não é um documento científico, enfim, e que as duas coisas podem coexistir perfeitamente numa pessoa. Uma pessoa pode ter fé e acreditar na ciência, por exemplo. E o que o Padre Joaquim Carreira das Neves diz aqui, a dada altura, é: sem dúvida que o assunto da Bíblia nada tem a ver com a ciência, porque toda ela é fruto de tempos pré-científicos. A verdade e a inspiração divinas nada têm a ver com o assunto. Trata-se de um apontamento de retórica épica, bem ao estilo da Bíblia, mas sobretudo de um apontamento da concretização da promessa divina sobre a conquista da Terra Prometida. Como naquele tempo não existia qualquer tipo de ciência da astrofísica, tudo se explicava pela teologia da palavra. Promessa, aliança, lei. Tratam-se de campos distintos e não contraditórios. Portanto, eu acho que esta é a frase a reter. Portanto, são campos distintos. Nem a Bíblia deve tentar ser ciência ou deve ser usada como um documento científico, nem a ciência tem que desprovar, a tentar provar a inexistência da... Ups, tive que pôr isto a gravar outra vez e acho que mexi um bocadinho na câmara. Cá ver? Um bocadinho mais para cima. O Luís podia ter travado ali aquilo. Enfim, bom, ainda me queixo. Quer dizer, a ver-me aqui a montar isto tudo e eu ainda me queixo. Nem sei bem onde é que isto interrompeu, mas é isso. Portanto, a frase principal a reter é que são campos distintos, mas não são contraditórios. Pronto. E não há por que não coexistirem. Depois, a dada altura, também fala da sabedoria popular e de alguns provérbios portugueses que eu não conhecia. Então, um deles é: a paciência é amarga, mas o seu fruto é doce. Gosto muito deste. E Deus dá as nozes, mas não as parte. Também gosto muito deste. Quero ver se decoro estes. Há um provérbio que eu decorei, dos provérbios bíblicos, que é... eu vou dizer a tradução que eu li. Quem cuida da palavra guarda-se a si mesmo, quem solta a língua expõe-se à ruína. E eu tento lembrar-me disso muitas vezes, porque às vezes numa conversa com pessoas mais próximas ou menos próximas eu entusiasmo-me e às vezes acabo por revelar coisas que não devia, e não é por mal, que não devia, muitas vezes é sobre mim. Eu tento, aliás, eu aprendi com o tempo a ser muito cuidadosa com os assuntos das outras pessoas,
E é isso, não é por mal, é porque eu fico entusiasmada e eu acho que o sangue já não chega ao cérebro tão rapidamente quanto a minha língua se solta, não é? Portanto, tento lembrar-me disso muitas vezes, que é para ter calma e não revelar muito, pronto, porque às vezes é isso, posso-me estar a prejudicar a mim e posso às vezes prejudicar outra pessoa, mesmo que seja sem querer, isso é um bocado indiferente, se prejudicas, não é? Enfim, e é um provérbio que eu gosto muito também. Gosto muito desta paciência amarga, mas o seu fruto é doce. E Deus dá as nossas, mas não as parte, também gosto muito de Deus. Mas já me estou a repetir. Enfim. E pronto, não tenho assim mais nada para dizer, acho que não apontei mais nada. Este livro é muito completo, tem imensa coisa, imensas fontes de inspiração. E a mim só me dá mais vontade de ler mais sobre a Bíblia. Agora, eu tenho consciência das minhas limitações e não podem ser livros muito complicados, porque senão eu vou desistir. E é isso, eu neste caso, neste livro, quando porque ele está muito organizadinho, o livro está muito organizadinho, é isso, imaginemos, fala sobre o Êxodo e tem algumas páginas só a falar sobre o Êxodo, pronto. E naqueles trechos em que eu achava que ele estava a ir muito ao pormenor e que isso a mim não me interessava, e a fazer comparações com outros livros e com outros autores bíblicos, depois é isso, ele faz essa ligação, esse cruzamento, só que eu não conheço o suficiente para o fazer também. E então às vezes ficava um pouco baralhada, mas pensava, não faz mal, eu estou a retirar aquilo que é o principal, aquilo que não interessar, pronto, não preciso de apontar. Portanto, aquilo que eu aconselho para quem como eu tem dificuldade em ler e-books, que é uma seca de todo tamanho, é ter um caderno onde faz os apontamentos gerais, trabalhar capítulo por capítulo e depois apontar num caderno mais limpinho, vamos lá, de forma mais limpinha, aquilo que apontou nos primeiros apontamentos. Vamos lá, mas fazer parte por parte, não guardar tudo para o fim, senão... Quer dizer, bom, isso comigo pelo menos não funcionaria bem. Eu trabalhava capítulo por capítulo, primeiro tirava os apontamentos gerais, depois retirava mais pormenorizadamente aquilo que me interessava, já de uma forma mais limpinha para este caderno final. Pronto. Não sei se é o método melhor, mas é o que funcionou comigo e pronto, e é isso. E tenho aqui um caderno que posso ir consultando de cada vez que estiver a ler a Bíblia ou quando recomeçar a ler este livro, já vou consultar aqui. Ok, portanto eu acho que, vamos ver como é que isto funciona, mas acho que é uma opção que é laborosa, dá trabalho, mas tendo esse interesse não dá assim tanto trabalho, vamos lá. E é possível, porque se eu consigo ler um livro destes, qualquer pessoa consegue. E este não há de ser dos mais complicados, deduzo eu, mas isto para mim não foi super fácil, confesso, enfim. Espero que tenham gostado desta apreciação e que tenham ficado com vontade de espreitar este livro. Tenham boas entradas em 2019. Eu vou já editar isto, portanto hoje vou-me deitar tarde, mas paciência, porque quero ver se amanhã de manhã publico. Deixo-a renderizar durante a noite e assim amanhã de manhã publico logo. E é isso. Tenham boas entradas em 2019 e vamos nos vendo por aí. Tchau, tchau!